Capítulo 229 Arco e Espada. O arco tinha um símbolo de lótus azul de gelo no meio dele. Muitas pessoas ficaram surpresas quando Zhao Feng tirou seu arco Luo. Era extremamente raro ver cultivadores que usavam arco neste continente. Arco. Xu Zixuan riu friamente em seu coração. Sua espada voadora poderia fazer ataques de longo alcance e também defender, e a formação de 3 espadas também era formidável. Antes, Ao Yuetian foi derrotado por esta formação de 3 espadas e, mesmo agora, o primeiro não encontrou uma solução contra ela. No entanto, neste momento Zhao Feng tirou um arco. Ele estaria sonhando se achasse que o arco poderia derrotar sua formação de 3 espadas. Jiang. A espada dourada que estava na formação da 3 espadas cortou o ar em direção de Zhao Feng. A vantagem de Xu Zixuan era que as espadas eram perfeitas para o combate de longa distância e de curta distância, já que eram incrivelmente ágeis. De todas as armas, os arcos têm o alcance mais longo. Zhao Feng riu levemente e, com o balançar de seu manto das sombras e a palma do vento e trovão, ele se afastou de Xu Zixuan. Em termos de velocidade de movimento, Xu Zixuan não era mais lento do que Zhao Feng, já que seu cultivo estava no 7º céu, afinal, ele não tinha nenhuma fraqueza óbvia. Mas, se Xu Zixuan quisesse controlar a espada voadora e atacar ao mesmo tempo, sua velocidade diminuiria grandemente. Embora ele tivesse 3 espadas que fossem feitas de materiais únicos que lhe permitia controlá-las como ele desejasse, ele tinha que se concentrar muito nelas. A distância entre Zhao Feng e Xu Zixuan logo se ampliou. A área da arena era grande o suficiente para que Zhao Feng fizesse sua jogada. Xu Zixuan não sabia que esse único ponto virou a batalha de ponta cabeça. As 3 espadas voadoras de Xu Zixuan estão perto do nível de uma arma mortal de nível alto e, depois de serem especialmente forjadas, elas se tornaram uma só que pode ser controlada facilmente por Xu Zixuan. Uma vez que usa a formação de 3 espadas, o poder aumenta significativamente. Zhao Feng percebeu que a vantagem de Xu Zixuan veio de suas 3 espadas. O poder da formação das 3 espadas era muito aterrorizante e, mesmo Ao Yuetian perderia se ele as encarasse de frente. Zhao Feng não conseguiu bloqueá-las, mesmo com sua palma do vento e trovão, a menos que alcançasse o 7º céu. Das 4 estrelas, provavelmente só Kang Yui conseguiu superar a formação de 3 espadas de Xu Zixuan em confronto direto. Bem sou. Zhao Feng puxou para trás a corda do arco Luo e enviou flechas que voaram quase na velocidade do som direto em Xu Zixuan. Uma frieza terrível em meio ao crepitar dos relâmpagos entrou em confronto com as espadas voadoras de Xu Zixuan. 1, 2, 3 flechas. A cada troca de golpes, o corpo de Xu Zixuan iria endurecer e a erosão do relâmpago e o gelo o deixaram sem palavras. Após a herança do relâmpago ser fundida ao arco Luo, seu poder atingiu outro nível. Além disso, Zhao Feng ainda tinha sua técnica tiro com arco do olho esquerdo de Deus, o que fez com que seus movimentos fossem extremamente misteriosos. Os disparos de flechas de Zhao Feng muitas vezes se deslocavam no ar e até mesmo enganavam os olhos, passando por cantos cegos e falhas. Kill. O que era mais aterrador foi que depois que as flechas foram atiradas, elas retornariam instantaneamente ao arco Luo, pois eram como mãe e filha. Arcos de relâmpago e a frieza caíram onda após onda em Xu Zixuan. O último estava começando a se arrepender por olhar baixo para Zhao Feng desde o início.
Neste momento, toda a situação foi controlada por Zhao Feng. Zhao Feng não precisava entrar em colisão com Xu Zixuan e ele estava lentamente triturando o último. Sem dúvida, o alcance dos ataques do arco Luo era maior do que as espadas voadoras de Xu Zixuan. Era apenas manejável para aqueles no reino ascensionado controlar as espadas voadoras e era só porque o material das espadas voadoras era único que Xu Zixuan conseguia controlá-las. Em termos de alcance, o arco Luo de Zhao Feng pode atingir vários quilômetros e suas flechas podem atingir a velocidade do som. Por outro lado, as espadas voadoras de Xu Zixuan estavam restritas a cerca de 20 metros. Se excedessem esse alcance, o poder da formação diminuiria. 50 metros era seu limite. Portanto, 11 Zixuan só podia defender. Mas o relâmpago e a frieza do arco Luo diminuíram a velocidade pela metade. Xu Zixuan teve que gastar sua força verdadeira a cada segundo para lutar contra a erosão da frieza e do relâmpago. Bem sou. A ofensa do arco Luo tornou-se cada vez mais feroz. Cada uma de suas flechas Luo pode bloquear uma espada voadora e retornar rapidamente ao arco para restaurar sua energia. A potência e a velocidade de cada flecha atingiriam seu ápice. As 3 espadas voadoras de Xu Zixuan cercaram seu corpo e bloquearam as habilidades de tiro com arco de Zhao Feng com sons de din-din-din. Mas desta forma, a energia que ele gastou foi muito grande, pois ele teve que controlar a formação das 3 espadas e lutar contra a erosão do relâmpago e da frieza ao mesmo tempo. Sob a erosão contínua, seu corpo ficaria ferido e ele poderia ficar com lesões internas. Xu Zixuan estava chorando amargamente em seu coração, mas não havia como se retirar dessa situação. A formação das 3 espadas foi um dos seus movimentos que exigia o seu poder total. Uma vez que ele desistir dela, ele não seria capaz de bloquear as habilidades de tiro com arco de Zhao Feng. Os espectadores, todos eles ficaram atordoados. Eles nunca tinham visto uma habilidade de arco e flecha tão problemática e desagradável. Ao usar a vantagem de distância do arco Luo, Zhao Feng estava usando sua tática de moagem ao máximo. As 3 espadas voadoras de Xu Zixuan foram forçadas a defender e, mesmo que ele quisesse atacar, não podia porque a distância era muito grande. Área dos espectadores, clã místico verdadeiro. Sim. O mestre do clã místico verdadeiro suspirou. Zixuan é muito arrogante e isso o levou a ser forçado a entrar nesta situação. Os elementos nas habilidades de tiro com arco do pirralho são extremamente problemáticos, tornando o oponente imóvel e, uma vez que a distância é aumentada, a vantagem das espadas voadoras é anulada. O mestre do clã também suspirou amargamente. Em termos de luta corpo a corpo, Xu Zixuan era o melhor do que Kang Yuyi, mas ele foi bloqueado pela tática de batalha sem vergonha de Zhao Feng. A vitória ainda não é certa. Afinal, o cultivo de Zixuan está no 7º céu e ele tem uma grande e pura provisão de força verdadeira. Se ele defender bem, talvez aquele pirralho se canse primeiro. Um ancião sugeriu. Área 3. A batalha entre Zhao Feng e Xu Zixuan atingiu um clímax. Xu Zixuan foi suprimido e ele foi forçado a se defender. Mas a vantagem de suas espadas voadoras terem a habilidade de atacar e defender foi mostrada aqui. Enquanto mais a batalha durar, mais cansado esse pirralho ficará. Xu Zixuan disse em seu coração.
No entanto, o atributo gelo que veio do arco Luo e o efeito do relâmpago que veio da herança do relâmpago, o consumo da energia por Zhaofeng não estava nada bom. Principalmente do arco Luo. Mas, por outro lado, Xu Zixuan exigiu muita energia para usar a formação de 3 espadas. Se isso continuar, tenho pelo menos 70% de chances de ganhar, mas os olhos de Zhaofeng tornarão-se afiados, pois ele continuou a fundir uma parte do seu poder de linhagem no arco Luo. Bem Sou. Um rastro de luz da flecha excedeu a velocidade do som e atingiu um novo nível. Ping. Faíscas voaram por todos os lugares quando flechas e espadas entraram em confronto, raios e o gelo voavam em todas as direções, o que provocou a mudança da expressão de Xu Zixuan e ele recuou rapidamente. Mas antes que ele pudesse respirar, a terceira flecha Luo quebrou a barreira do som e enviou uma onda de energia mental. Bum! Xu Zixuan só ouviu um som de explosão e um relâmpago destrutivo indo direto para sua mente. Nada bom, esse ataque contém energia mental. O coração de Xu Zixuan estremeceu quando ele se recuperou rapidamente e estava com um rosto pálido. Tarde demais. A terceira flecha Luo disparou através de uma rachadura na formação de 3 espadas enviando faíscas quando a atingiu e depois perfurou o ombro de Xu Zixuan. Bum! Xu Zixuan foi empurrado para trás vários metros pela flecha e tingindo de sangue. Ao mesmo tempo, uma forte onda de raios e frieza corroeu seu corpo, fazendo com que ele se endurecesse. Você perdeu. Zhaofeng agarrou o arco Luo e pousou no chão quando suas 3 flechas retornaram. No momento, Xu Zixuan foi profundamente afetado pelo raio e frieza. Se Zhaofeng continuasse, o primeiro seria incapaz de resistir. Zhaofeng vence. O juiz do reino espiritual verdadeiro da área 3 deu a Zhaofeng um olhar estranho. Toda a multidão ficou abalada quando seus olhos aterraram em Zhaofeng com choque e curiosidade. Na área dos espectadores do país Dragão de Ferro. Ele primeiro mudou de tática, então ele suprimiu o oponente antes de ganhar usando as falhas do oponente. Esse garoto não é simples. Um deles exclamou. Os outros assentiram levemente enquanto se sentiam surpresos pela forma como Zhaofeng ganhara. O verdadeiro momento decisivo foi a explosão do poder da linhagem. E não era apenas qualquer poder de linhagem normal. Uma voz fria e clara veio da pessoa misteriosa. Todos do país Dragão de Ferro ficaram surpresos, mas obviamente não tinham dúvidas sobre suas palavras. Área do clã Lua Quebrada. Ele ganhou. Fengir ganhou. O primeiro ancião não podia conter a excitação em seu coração. A mestre do clã também riu. Apenas o mestre Raiyun teve um sorriso não natural. Área 3. Zhaofeng guardou seu arco Luo e lentamente saiu da arena. Neste momento, cada ação chamou a atenção da multidão. Uma nova estrela dos 13 clãs nasceu. Onde quer que seus olhos fossem, os discípulos na área 3 abaixariam a cabeça com dificuldade. Isso especialmente para Gulanhui, cujo rosto ficou verde e vermelho quando ela estava com medo de olhar para Zhaofeng. Quando Zhaofeng venceu Xu Zixuan, a expressão de Ao Yuetian mudou. Como isto é possível? Ao Yuetian tinha uma expressão colorida e sua voz não era natural, como se ele não pudesse aceitar essa realidade. Ele estava pensando em como ele foi muito desdenhoso em até mesmo olhar para Zhaofeng no encontro dos 3 clãs. Era preciso saber que Zhaofeng havia vencido Xu Zixuan,
que até estava em nível mais alto que ele. Ao vencer Xu Zixuan, significava que Zhao Feng se tornará uma nova estrela e ele tinha pelo menos o mesmo poder que o Ao Yuetian. Nada para ele é incomum. Zhao Yufei sorriu e disse docemente, como se ela não estivesse surpresa com esse resultado. Entre a multidão continuaram as críticas. Ninguém pensaria que o maior azarão era tão desafiador e caminhou por um caminho de milagres para se tornar uma das 4 estrelas. Mas também havia 2 pessoas muito calmas, Kang Yuyi e Lin Tong. Embora Xu Zixuan possa ser forte, ele não conseguiu lutar contra a única espada de Kang Yuyi ou o olhar de Lin Tong. Zhao Feng, perdi essa vez por causa da arrogância. Quando lutarmos mais tarde, não vou segurar nada. Xu Zixuan suprimiu a dor de seus ferimentos e disse involuntariamente. No entanto, Zhao Feng nem olhou para ele. Zhao Feng então procedeu a reivindicar o primeiro lugar da área 3 sem derrotas.